E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de viajantes do tempo registrados por câmeras. Então sente aí, fique confortável e roda a vinheta. Essas esferas poderiam provar que o ser humano já deu um pulinho no passado, uma vez que vários pesquisadores afirmam que elas foram feitas de forma manual, sendo impossível ser apenas uma formação natural. Tudo bem que até poderiam ter sido fabricadas por humanos na pré-história, mas o problema é que após testes em laboratórios, descobriram que as peças possuem quase 3 bilhões de anos. Tudo isso? Ou seja, são de uma época em que o ser humano nem sonhava em existir na Terra. As chamadas esferas de Klerksdorp possuem 3 linhas perfeitas desenhadas em seu corpo. São completamente polidas e bem acabadas. O problema é, quem estava fabricando esses objetos há bilhões de anos atrás? Para completar, são feitas de uma liga metálica de aço e níquel, impossível de se encontrar na natureza. Após análises da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana determinou que a única forma de produzir algo assim, se existisse tal tecnologia para isso, seria sob gravidade zero. Um raio-x também foi feito nessas esferas, e dentro descobriram que existia uma densidade negativa, sendo a própria antimatéria. Além disso, o interior possui uma espécie de esponja, que em contato com o oxigênio vira pó. Esse material também não existe no nosso planeta, ou pelo menos nunca foi encontrado em nenhum outro lugar. Outra coisa curiosa é que elas possuem um equilíbrio perfeito, algo impressionante para uma coisa tão antiga, né? É como se quem as fez tivesse muito conhecimento de física estática. Para muitos estudiosos, esses objetos são apenas um simples capricho da natureza, mesmo nenhum deles conseguindo explicar as suas estranhas características. Será que algum viajante do tempo deixou essas bolinhas para trás? E para que elas servem? Mano, dá uma olhada nessa gravação feita em Nova York, na saída de uma fábrica de alumínio em 1938. Ué? Nela, é possível ver diversas mulheres e homens indo para casa após um dia de trabalho duro. Mas uma pessoa chama mais atenção que as outras, por segurar um objeto colado no rosto que definitivamente não existia nessa época. Um aparelho celular. Para os dias de hoje, uma cena como essa seria vista como nada demais, né? Porém, no final dos anos 30, é coisa de maluco ou de viajantes no tempo. Quem será que foi essa mulher misteriosa? E outra coisa, se ela realmente estava com o celular, com quem estava conversando? Todo mundo já ouviu falar da atriz e cantora Mary Monroe, que foi uma das artistas mais famosas dos anos 50 e 60. Existem muitos registros e fotos da musa, porém uma delas tem algo peculiar no fundo. Uma possível viajante do tempo. Nessa imagem, Marilyn estava no que parece ser a porta de um banheiro onde foi fotografada por alguém. Mas além dela, é possível ver outra mulher segurando uma câmera, muito mais moderna do que se tinha acesso naquela época. Parecendo até os aparelhos digitais que eram febre nos anos 2000. Mano, como alguém daquela época teria acesso a algo tão moderno desse jeito? Essa mulher misteriosa parece um tipo de paparazzi ou fã que conseguiu estar bem perto da musa, o que é compreensível. Porém, o aparelho moderno que ela segura é fora do contexto dessa época. Mesmo que o registro fosse feito nos últimos anos da vida da atriz, as câmeras nos anos 60 eram bem maiores e bem menos modernas. No Egito, existe um templo de mais de 3.000 anos chamado Templo de Sete I, com diversos hieróglifos esculpidos nas paredes. Até aí tudo bem, mas o que diferencia esses símbolos dos outros é que eles parecem representar máquinas modernas. Ave Maria! No meio de insetos e animais como serpentes, existem desenhos que se assemelham a aviões, helicópteros e naves futuristas que a gente foi ter conhecimento apenas há algumas décadas atrás. Eu não sabia. Quem é entusiasta do assunto acredita que esses hieróglifos podem ser a prova incontestável
que já aconteceu viagem no tempo em algum momento da humanidade. Os 4 principais desenhos que remetem ao futuro estão todos na mesma parede, o que deixa ainda mais esquisito, né? Afinal de contas, eles não se repetem em nenhum outro lugar e nem possuem significado juntos. A explicação científica para isso é que colocaram um símbolo por cima do outro, saca? E dessa forma fizeram sem querer os meios de transportes modernos. Aham, sei. Mas será que realmente tudo não passou de uma grande coincidência? Em 1999, os Estados Unidos entregou o controle do Canal do Panamá e uma grande cerimônia foi feita no local com várias pessoas importantes. Porém, o mais curioso não são os engravatados metidos à besta, mas sim uma pessoa segurando algum objeto que parece tecnológico demais para sua época, pois se assemelha muito aos tablets que temos nos dias atuais. Quê? Enquanto as câmeras eram mais robustas, a pessoa em questão está registrando um momento histórico usando um dispositivo fino e com a tela bem grande. Nada a ver com os aparelhos disponíveis antes dos anos 2000. Eu sei que existiram tablets antes disso, porém eles eram verdadeiros trambolhos que não tinham câmera nenhuma, mostrando que seja lá quem estava com o objeto tinha algo único em suas mãos. Você acha que se trata de um viajante do tempo? Não acho nada. Nesse vídeo feito por uma câmera de segurança de uma conveniência, vemos algo difícil de acreditar. Como o cara conseguiu atravessar essa porta, mano? Eu sou um moleque doido. Um morador de rua está sentado próximo a uma lixeira e presencia tudo o que acontece no local. Seria uma tecnologia desconhecida de alguém que veio do futuro? Outro detalhe interessante é que o contador de data da câmera mostra o ano 2016. Porém, nas 2 oportunidades que o jovem está presente, essa data dá uma bugada, invertendo os números de 16 para 19. O que de acho aconteceu nesse dia? Um programa americano chamado Dr. Phil convidou esse jovem que diz ser um viajante do tempo e que veio do futuro no formato de um ciborgue. Que viagem é essa, véi? O Rin se autodeclara dessa forma e afirma ter vindo do ano de 2050 e que sua consciência é resultado de uma inteligência artificial coletiva da sua época. O jovem teria vindo para o presente com o objetivo de alertar sobre o apocalipse que vai acontecer daqui a poucas décadas. Pois, segundo esse maluco, quer dizer, viajante do tempo, em 2050 surgirão o que ele chama de seres superiores que vão tocar o terror no mundo que conhecemos. Bom, até 2050 muitos de nós ainda estaremos aqui e vamos poder constatar se o Rin estava certo ou errado. Esse jornal de 1918 noticiou que parece ser o falecimento de um viajante do tempo que apareceu sem explicação alguma dentro de algo que eles também não sabem explicar para que servia. Na manchete diz que homem misterioso foi encontrado sem vida em um tubo espacial. É possível ver que ao lado do suposto viajante existia uma coisa parecida com os aparelhos celulares da década de 90, mais de 70 anos depois da notícia. É uma pena não existir mais nenhuma evidência desse fato, apenas esse antigo jornal carcomido do tempo do Ronca. E mais uma vez, alguém do passado foi flagrado batendo um papo no WhatsApp. Pô, cara, de novo! Essa daqui é uma fotografia tirada em 1943, na praia de Towan, no Reino Unido. Na imagem, conseguimos ver que o pessoal não sabia muito bem como curtir o calor naquela época, pois grande parte das pessoas estão usando ternos, chapéus e vestidos longos. Tudo errado. Mas não é isso o mais curioso, e sim o fato de que no meio das pessoas tem um homem de paletó marrom, que aparenta estar mexendo no seu aparelho celular, só trocando ideia com a morena. Ah, miserável. A foto foi postada por um homem que achou a imagem em um velho baú de família. Ele não reparou no estranho detalhe, porém, diversos comentários apontaram o fato inusitado. Essa história aqui daria um ótimo filme. É só chamar o Steven Spielberg ou James Cameron para produzir que vai ser sucesso na certa.
Em 2002, um renomado padre e escritor francês chamado François Bruni lançou um livro com o título O Novo Mistério do Vaticano. Pô, só pelo nome já fiquei com vontade de ler. E realmente, ele fala uma história enigmática que nenhum outro sacerdote da igreja se atreveu a contar. Apenas o padre Bruni. Eu sou diferente. Eu sou um moleque doido. Nessa obra, ele relata que na história existia um outro padre que manjava muito de várias ciências, sabe? Ele se chamava Pellegrino Ernetti e tinha construído uma máquina do tempo, junto com outros cientistas da igreja. Eu sei que parece muita viagem, mas estamos falando de um padre com anos de igreja que não teria razões para mentir. Esse invento recebeu o nome de cronovisor e, para falar de um jeito mais simples, era uma espécie de máquina que não transportava ninguém para outra data, mas sim transmitia os grandes eventos que a humanidade já viu, sendo uma espécie de televisão que permitia ver os fatos do passado. Essa TV, sintonizada na linha do tempo, captava frequências radioativas da antiguidade e jogava na tela. Caramba, se algo assim realmente existir, com toda certeza deve ser mais interessante que assistir Netflix. É muito melhor que um filme baseado em fatos reais, porque você ia conseguir colocar no evento histórico e assistir ao vivo, como o Titanic batendo em um iceberg, o pirata Barba Negra em pessoa e por aí vai. Mas um padre não ia querer saber dessas coisas, né? François de Bruni fala que Pellegrino conseguiu ver momentos impressionantes citados na Bíblia, como a destruição de Sodoma e Gomorra e até mesmo a crucificação de Jesus. Desse último evento, o sacerdote que fez o cronovisor tirou até algumas fotos de Cristo, já que na época, lá em 1950, aparelhos que gravavam não eram muito comuns. Seriam essas fotos autênticas? Esse é o rosto do nosso Salvador? Embora a história toda seja muito interessante e passe um fundo de verdade por ser um padre que contou ao mundo, muitos acham que é forjada, ou no mínimo que aumentaram os fatos dando uma bela exagerada. Outros acreditam que não é um conto da carochinha e que a Sempre Toshiba, que pode ver os eventos de milhares de anos atrás, ainda está funcionando, escondida em algum lugar do Vaticano. Que prova você iria querer de um viajante do tempo? Em 2018, um jovem chamado Edward disse que viajou para o ano de 5000 e trouxe como prova uma fotografia. Pois é, né? Tanta coisa para ele trazer como, sei lá, um robô, um carro voador, o iPhone 3000 e o cara traz uma foto. Mas tudo bem, antes de julgá-lo, vou te contar a história completa. Ele teria sido selecionado em 2004 para um projeto secreto que o enviou para o futuro. E chegando lá, tirou uma foto de Los Angeles debaixo d'água. Que diabo é isso? Sim, mano, essa é a foto do cara, supostamente tirada há mais de 2000 anos no futuro. Edward disse que até lá, por conta do aquecimento global, as geleiras vão derreter e as cidades serão tomadas pela água. A humanidade vai conseguir sobreviver por meio de cidades flutuantes. Eu acho que esse cara tá assistindo muito Temperatura Máxima. Esse daí é o roteiro todinho daquele filme que passava domingo meio-dia. Waterworld, O Segredo das Águas. Eu realmente espero que esse não seja o futuro que nos aguarda. Imagine estar em um avião e inexplicavelmente ser transportado para o futuro. Parece maluquice, mas em 1935, um marechal da aeronáutica, Victor Goddard, disse ter passado por essa experiência no mínimo curiosa. Ele trabalhava para a Força Aérea Britânica e foi inspecionar um aeroporto na Escócia chamado de Dream. Chegando lá, o local estava abandonado, com vacas comendo os capins que brotavam entre as rachaduras do concreto. Ao ver que Dream não era um sonho e sim um pesadelo, ele tentou voltar para casa. Porém, no meio do caminho, se deparou com uma tempestade de nuvens amarelas. Como estava difícil de prosseguir, na mesma hora, decidiu voltar para o campo de pouso abandonado e cheio de mimosas. Só que de repente o tempo mudou magicamente. O dia ficou claro com raios de sol e o campo de pouso, que estava o ó do Borogodó, não aparentava mais abandonado e sim novinho em folha. O Marechal Goddard também viu aeronaves amarelas que ele não conseguia reconhecer e tinha vários mecânicos que vestiam um uniforme azul. O
O incrível é que apenas 4 anos mais tarde, a Força Aérea Real começou a pintar seus aviões de amarelo e trocou as vestimentas dos mecânicos para azul, além de reformar totalmente a pista de pouso que ficava na Escócia, exatamente como o militar tinha descrito. A aeronave que ele não reconheceu também estava lá, uma máquina recém-lançada chamada Milles Magister. Essa história toda é muito bem documentada. Existem os relatos oficiais feitos pelo Marechal e vários companheiros do homem acreditavam se tratar de uma verdade, já que o comandante era alguém sério e odiava mentiras. Será que esse piloto atravessou uma espécie de portal no ar que o levou para o futuro? Como explicar as coisas que viu realmente terem ocorrido anos mais tarde? Esse simpático senhor que parece fazer cosplay do Papai Noel se chama Billy Meier, um suíço que afirmou ter viajado no tempo a bordo de uma nave alienígena. Que viagem é essa, véi? Billy veio a público dizer que foi levado pelos aliens para dar um rolê intertemporal, indo parar na pré-história, na época dos dinossauros. Mano, imagina o quão legal seria uma viagem dessas e aparecer uma mistura de Jurassic Park com Independence Day. Para provar que a sua história era verdadeira, ele trouxe um metal retirado da nave-mãe, algumas imagens dos discos voadores e a gravação do som da nave. Jamie Maussan, que é jornalista e pesquisador de OVNIs, pegou essas provas para testar e teve resultados surpreendentes. Todo mundo pensava que o senhorzinho tinha ficado biruta, né? Afinal de contas, essa história não tem pé nem cabeça. Porém, análises feitas por especialistas contratados por Jamie viram que as amostras de metal foram feitas com uma técnica de fusão a fio, que até agora a humanidade não conhece. As fotos e vídeos não possuem evidências de montagens e o som da nave não pode ser reproduzido por nenhum instrumento que o ser humano conhece. Olha, eu prefiro acreditar que é tudo um grande truque, afinal de contas, esse viajante do tempo está faturando muita grana. Ele tem diversos livros de sucesso, dá palestras em convenções em todo o mundo cobrando caro e fundou um grupo muito popular de ufologia que vende camisas e revistas. Mas diz aí, se tivesse a oportunidade de visitar uma época do passado igual supostamente esse cara fez, qual seria? Com certeza eu ia querer assistir um confronto de gladiadores no melhor lugar do Coliseu. E você? Os tiras precisam dar conta de muitas ocorrências durante o dia, e parece que até viajantes do tempo estão querendo mandar recados através deles. Um homem queria avisar a humanidade que uma invasão alienígena estava prestes a acontecer. O cara, identificado como Brian Johnson, chamou os policiais até sua casa no finalzinho de 2017 e disse para eles que tinha vindo do ano 3019 para avisar os habitantes da sua terra natal chamada Casper, lá nos Estados Unidos, que seriam atacados por aliens, que destruiriam tudo. Por que tanta violência, rapaz? Segundo Martin McFly de Meia Tigela, os habitantes precisariam evacuar as cidades, pois logo os ETs iriam passar o sarrafo. O mais engraçado é que o cara acreditava nessa ideia, tanto que estava desesperado e pedia para conversar com o prefeito. Porém, o viajante do tempo esqueceu de um pequeno detalhe. Ninguém acreditou no que ele disse e, após insistir demais, acabou sendo preso, pois ele estava segurando no uniforme dos policiais tentando impedir que fossem embora sem ajudá-lo na sua missão. Pois é, 2018 já passou e nada do diacho desses ETs aparecerem. Vai ver, Brian Johnson é ruim de data igual eu e acabou confundindo os anos, né? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.